Olá, você vai ver na Notícias de hoje que a economia brasileira cresceu no terceiro trimestre desse ano. A economia brasileira cresceu 0,6% no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior, mais do que o esperado, o que é uma boa notícia para o governo Bolsonaro. Veja também que a década de 2010 pode ser a mais quente já registrada. Com temperaturas superiores aos tempos pré-industriais, 2019 já registrou ondas de calor mortais na Europa, Austrália e Japão. E vamos conhecer os impasses da implementação da tecnologia 5G. O aspecto que está sendo destinado para o 5G vai interferir em medições de satélites cruciais para a identificação de grandes tempestades e furacões. Informação com credibilidade. Agora no É Notícia. O PIB brasileiro registrou um crescimento de 0,6% no terceiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. O número supera a estimativa de 0,4%. A economia brasileira cresceu 0,6% no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior, mais do que o esperado, o que é uma boa notícia para o governo Bolsonaro, que embarcou em um programa de reformas de mercado. O crescimento em relação ao terceiro trimestre de 2018 foi de 1,2%, revisando em alta os números anteriores deste ano e os de 2018. A recuperação pode ser encorajadora, mas deve ser consolidada e ampliada para reduzir uma massa de 12,4 milhões de desempregados e afastar os temores do governo de um contágio da onda de agitação social que se espalha por vários países da América do Sul. A essa cifra somam-se a menor taxa de juros da história, de 5%, e o aumento dos investimentos, de 2,9%, em relação ao ano anterior, entre outros números positivos do setor de comércio e turismo. O PIB dos últimos 4 trimestres marcaram uma expansão de 1% em linha com as últimas previsões do governo e dos investidores para 2019. Até 2020, os analistas prevêem um fortalecimento da tendência a partir do quarto trimestre e um crescimento de 2,20% em 2020. A década atual deve ser a mais quente já registrada na história. É isso que informa a Agência Meteorológica da ONU. Esta década deverá ser a mais quente já registrada na história, segundo alertou a Organização Meteorológica Mundial, uma agência das Nações Unidas. Segundo o levantamento, a temperatura média global registrada entre janeiro e outubro deste ano foi 1,1 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, o que significa que 2019 poderá ser o segundo ou terceiro ano mais quente desde 1850, quando se iniciaram as medições. O relatório indica ainda que a tendência de aquecimento se mantém desde os anos 80 e que cada década vem sendo sempre mais quente do que a anterior. A organização também reiterou um alerta divulgado na semana passada, apontando que em 2018, a concentração na atmosfera de gases de efeito estufa bateu recorde, aumentando mais rápido do que a média registrada na última década. As emissões de origem humana, como queima de combustíveis fósseis, poderão fazer com que 2019 quebre o recorde de concentrações atmosféricas de carbono, bloqueando ainda mais o aquecimento. O relatório afirma ainda que 7 milhões de pessoas foram deslocadas dentro de seus países no primeiro semestre de 2019, devido a eventos climáticos como tempestades, inundações e secas. Com temperaturas superiores aos tempos pré-industriais, 2019 já registrou ondas de calor mortais na Europa, Austrália e Japão. Tempestades devastam o sudeste da África e incêndios florestais estão fora de controle na Austrália e na Califórnia. The human species has been at war with the planet. Por muitas décadas, a espécie humana esteve em guerra contra o planeta e ele luta de volta. E depois devemos parar nossa guerra contra a natureza. A ciência nos diz que podemos fazer isso. A frequência utilizada pelas operadoras de rede 5G pode interferir na coleta de dados de satélites de previsões de tempo e furacões. Vamos ver agora um pouco mais sobre esse impasse na série de reportagens especiais sobre a rede 5G. A próxima geração da telefonia móvel promete uma revolução tecnológica
com carros autônomos, realidade aumentada, cirurgias remotas e internet das coisas. Mas esse mundo do futuro pode conviver com previsões meteorológicas do passado. De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, o espectro que está sendo destinado para o 5G vai interferir em medições de satélites cruciais para a identificação de grandes tempestades e furacões, informações críticas em tempos de mudanças climáticas. O debate gira em torno da destinação da frequência dos 24 GHz para as operadoras de telefonia móvel. Os satélites meteorológicos usam diferentes frequências para a coleta de dados. A temperatura atmosférica, por exemplo, é captada entre 50,2 GHz e 50,4 GHz, e o vapor d'água em 23,8 GHz. É nessa frequência que o vapor emite sinal fraco, mas suficiente para ser capturado do espaço. Satélites que monitoram a radiação da energia da Terra são capazes de medir com precisão a umidade atmosférica, de dia ou de noite, mesmo com a presença de nuvens. E esses dados alimentam modelos meteorológicos para a previsão de tempestades. Até mesmo o relatório da Marinha Americana alerta para os riscos das operações do 5G, na frequência dos 24 GHz, dizendo que essa escolha irá provocar a degradação dos modelos climáticos e oceanográficos, resultado no aumento dos riscos na segurança do voo e da navegação. Por possuir um dos maiores mercados de telefonia móvel, os padrões adotados pelos americanos tendem a ser copiados por outros países. Para a CTIA, associação que reúne a indústria de telefonia móvel dos Estados Unidos, o argumento de que o 5G na banda dos 24 GHz vai reduzir a precisão das previsões climáticas não é verdadeiro. Vamos ver agora como está a preparação para o Natal em várias partes do mundo, na reportagem de Jordânia Helena. A árvore de Natal da Casa Branca chegou dia 27 e foi recebida pela primeira-dama, Melania Trump. A decoração, que veio de uma fazenda na Pensilvânia, possui 7 metros de altura e teve as luzes acesas no dia 4 de dezembro. O espírito natalino não conhece barreiras geográficas ou religiosas. Em Gaza, uma grande árvore de Natal foi erguida para celebrar o nascimento do Filho de Deus. Na Oxford Street, principal avenida de Londres, as tradicionais bolas de Natal foram substituídas por 27 modernas cortinas de LED, 90% mais econômicas e eficientes do que as decorações passadas. Cada uma dessas cortinas exibe mensagens festivas e informativas para seus visitantes. Com a presença de milhares de fiéis, o Vaticano inaugurou na última quinta-feira o presépio e a árvore da Praça São Pedro para o Natal. Um abeto vermelho de 26 metros de altura e 70 centímetros de diâmetro foi tirado do nordeste do país. A doação foi feita por um consórcio de cidades da província de Vicenza. E por falar em Natal, eu gostaria de convidar você a assistir o nosso programa especial. Ele vai ao ar do dia 15 ao dia 25 de dezembro. Serão 10 vídeos especiais produzidos por toda a nossa equipe com muito carinho. E o É Notícias de hoje está ficando por aqui. Interaja com a gente pelo nosso Instagram, é o @rco.webtv. Muito obrigado pela sua companhia. Eu encontro você em um programa especial de fim de ano no dia 30 de dezembro. Até lá!